Papo Seguro Especial, com Márcio Coriolano. Bem, temos hoje o prazer enorme de receber aqui no nosso Papo Seguro a doutora Cláudia Silvano. Ela é diretora do PROCON do Paraná e presidente da PROCONs Brasil, que reúne PROCONs de todo o território nacional. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Papo Seguro. E do ponto de vista das ouvidorias no Brasil inteiro, como anda? Elas atendem bem o consumidor? A ideia é que sim, né, Márcio? Nós estamos trabalhando e esses colóquios, esse diálogo que é feito entre os órgãos de defesa do consumidor e o setor é muito relevante para que possamos identificar quais são os problemas que trazem os consumidores aos órgãos de defesa do consumidor e, junto com as empresas, buscarmos soluções para resolver essas reclamações da forma mais fácil, mais rápida e efetiva para o consumidor. E o papel da ouvidoria nesse processo, das ouvidorias nesse processo, é fundamental, porque a ouvidoria consegue identificar, através da identificação das causas raiz, identificar os problemas que levam os consumidores aos PROCONs e solucionar esse problema dentro de casa. Então é muito relevante o trabalho das ouvidorias e, sobretudo, esse diálogo com os órgãos de defesa do consumidor. Doutora Cláudia, e do ponto de vista do mercado segurador? As ouvidorias têm funcionado a contento? Elas funcionam mesmo? Quais são suas recomendações para aperfeiçoamento? Bem, funcionam sim, nós temos um feedback muito positivo em relação ao trabalho das ouvidorias. A nossa recomendação é que não se perca, em hipótese alguma, este contato que tem construído pontes ao longo dos últimos 2, 3 anos, né? Quando nós conhecemos quem é o ouvidor de determinada empresa, os PROCONs sabem a quem recorrer quando o consumidor está na ponta. Porque a nossa questão é como é que nós vamos resolver o problema desse consumidor que está no nosso balcão. É essa a nossa dificuldade. Então, quando nós sabemos quem é o ouvidor, por exemplo, o Dr. Márcio, que é o ouvidor, digamos, da seguradora X, eu sei quem é o Dr. Márcio, eu sei que ele vai envidar todos os esforços para resolver o problema do consumidor. É isso que a gente precisa, porque é isso que o cidadão quer. O que o consumidor quer é que seu problema seja resolvido. Nós temos uma situação que é um transbordo, ou seja, as empresas não conseguem resolver diretamente o problema do seu consumidor e ele acaba indo para os PROCONs. Na medida em que se identifica o que é que está levando, onde é que estão as falhas, melhora para todo mundo, sobretudo para o consumidor, que é o nosso objetivo. Muito bem. Doutora Cláudia, a senhora é uma reconhecida especialista no assunto do consumidor em geral, enfim, né, do Código de Defesa do Consumidor, entre outros, e a senhora sabe que nós temos feito um esforço muito grande de aproximação com os PROCONs, que são os principais interlocutores do consumidor em todo o país, os colóquios, né? Como é que a senhora tem avaliado os colóquios? O que nós podemos fazer mais ainda para melhorar esse relacionamento com os PROCONs? Eu avalio que os colóquios foram e estão sendo, né, um marco. Né? Um marco com o setor com o qual os PROCONs não tinham muito diálogo. Quer dizer, normalmente se falava no processo, não se falava olho no olho. Né? Quer dizer, quando você deixa para falar somente no processo, seja no processo administrativo ou no processo judicial, se perde muito. E se perde para o consumidor. Então, o colóquio é um primeiro passo muito positivo e eu tenho que dizer aqui que não existe nenhum modelo como esse em outros segmentos, talvez um pouco mais ou muito mais em algumas situações, em termos de número, ofensores muito mais significativos para o consumidor, né? Que não é o caso do mercado segurador, quer dizer, o número de reclamações é pequeno, mas do ponto de vista qualitativo as reclamações são graves. Então, assim, quando você tem essa possibilidade iniciada pelo colóquio de diálogo, nós só temos a melhorar, né? A melhorar o colóquio, ele possibilitou um primeiro encontro e nós temos que agora, é o desafio, Márcio. O desafio é como é que nós vamos fazer isso prosperar? Porque eu não penso nos PROCONs de capitais, eu não penso nos grandes PROCONs. Eu penso em todos os PROCONs que existem nesse país que atendem os consumidores. Eles precisam ter acesso a quem são os ouvidores, as formas de atendimento mais fáceis. O olho no olho, como eu disse, o olho no olho é fundamental quando você coloca, e eventualmente até para ter a informação de que naquela situação o consumidor não tem direito e por que ele não tem direito. Então, esse diálogo possibilita isso. Muito obrigado, doutora Cláudia, por essa análise muito franca, né? A doutora Cláudia, como eu já disse, é uma reconhecida especialista nos termos de defesa do consumidor e nós temos excelente relacionamento com os PROCONs, principalmente por conta da liderança que a doutora Cláudia tem. Bem,
Mais uma vez, ficamos agradecidos pela sua audiência nesse tema bastante importante, que é o tema do consumidor, razão principal de ser do mercado de seguros em geral. E até o próximo Papo Seguro.